A confusão criada por alguns desinformados depois deste novo cenário que nós tivemos no Senado Federal em relação à reforma tributária. O que é fato, o que não é fato, o que estão comentando por aí, realmente é o que está acontecendo? Como nós já anunciamos anteriormente, nós temos motivo para comemorar agora ou não? Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Fica comigo na noite dessa segunda-feira. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Noite da segunda-feira, hoje 22 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal que tem um compromisso com você, o compromisso com a verdadeira notícia, o compromisso com o que nós apuramos, com aquilo que nós vivenciamos e depois apresentamos a todos vocês. Ressaca hoje, né? Uma ressaca branca, uma ressaca difícil, né? O dia está longo. Ontem, domingo, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Diário PCD esteve empenhado aí em várias matérias, várias informações no decorrer do dia, e nós compartilhamos tudo isso com vocês em todas as nossas mídias sociais. É só você conferir. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, eu sou jornalista, eu estou editor do Diário PCD, também estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo azul, uma camisa nova do Diário PCD, com o apoio da ANA PCD. Por sinal, recebemos uma doação aí de 3 novas camisas que vocês vão acompanhar nos próximos dias. Essa camisa azul, no meu peito do lado direito, bem acima, tem a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e no lado esquerdo a logomarca da ANA PCD, que tem aí o ícone que foi criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU, para identificar todos os tipos de deficiência e acessibilidade, a logomarca da ANA PCD. Vamos lá, pessoal, nós temos 10 perguntas para responder a vocês, mas antes de mais nada, nós queremos esclarecer dúvidas e pontuar alguns detalhes sobre o que aconteceu da reforma tributária da semana passada até hoje. O que pode acontecer nessa semana e o que está por vir. A champanhe ainda não deve ser estourada. Isso é o que nós alertamos desde a semana passada. Mas, infelizmente, alguns preferem utilizar desse tipo de argumento para atrair, né, para enganar as pessoas com deficiência. Roland, antes de voltar já para esse assunto, eu vou mostrar a vocês de onde surgiu essa nova esperança da reforma tributária. Por sinal, uma das nossas grandes parceiras está no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Ali, por sinal, falam muito do time do Mirassol no Campeonato Brasileiro, não é? Que está aí vencendo todo mundo. Mirassol fica na região ali de São José do Rio Preto, essa região que tem a equipe da Lisandro Oliveira à sua disposição. Traz para a gente, Roland, por favor. Atenção São José do Rio Preto e toda a região. Se você está pensando em comprar um veículo PCD, a equipe da Lisandra Oliveira está aqui para facilitar todo o processo de isenção de IPI, ICMS e IPVA. Nós cuidamos de toda a documentação necessária, garantindo que tudo esteja em conformidade com as exigências da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda. Com agilidade e segurança, você não precisa enfrentar isso sozinho. E se você vai tirar a CNH pela primeira vez ou renovar, também oferecemos assessoria completa. Entre em contato agora mesmo pelo 17 99208
1888 e garanta seus direitos. Grande abraço a Lisandra, a toda a equipe dela. Aqui na descrição do vídeo tem o telefone da equipe da Lisandra, assim como também temos no nosso site. É só você clicar que você vai falar direto no WhatsApp da equipe da Lisandra. Quero lembrar a todos que todas as nossas transmissões aqui no nosso canal no YouTube tem a opção do Closed Caption, que transforma todo o nosso áudio em legenda que vai escrita aqui embaixo. A pessoa com deficiência auditiva sabe como optar e transformar o nosso áudio em legendas para poder acompanhar a nossa transmissão. Bom, pessoal, nós temos 10 perguntas que nós tivemos repetidamente por pessoas que nos acompanham no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Nós preparamos para responder a cada uma dessas 10 pessoas. E respondendo essas pessoas, nós acho que conseguiremos tirar as suas dúvidas também. Como todos sabem, na semana passada, o senador Eduardo Braga, que é relator da regulamentação da reforma tributária, acolheu uma emenda, uma proposta feita durante uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Mas só que isso está gerando dúvidas, está gerando maldade por algumas pessoas. E antes de tratar desse assunto, respondendo essas 10 perguntas, eu quero dizer a vocês que nós começamos, que essa história deste PLP 108 de 2024, que está agora no Senado Federal, nós trouxemos para vocês o trabalho que nós, quando eu digo nós, é Diário PCD, é Ana PCD, é Movimento PCD e alguns grupos que nos integram, que nós começamos a fazer em maio deste ano. Maio. Quem tem história mostra, quem não tem engana. Em maio nós começamos essa luta. E sabe como nós começamos essa luta? Em uma das audiências que nós tivemos no Senado Federal, com a equipe do senador Flávio Arnes, em maio. E eu vou pedir para o Roland trazer para a gente na tela, se o Roland até puder mostrar o print do dia em que nós apresentamos esta entrevista, onde nós falávamos da nossa estratégia ao PLP 108 de 2024. Por que eu vou reapresentar essa entrevista? Para vocês entenderem que quem constrói sabe o que constrói. Quem não constrói fala besteira. Alguns até por desconhecimento e outros por maldade. Roland, traz pra gente a entrevista que nós fizemos em maio com Diogo Novaes, coordenador legislativo do senador Flávio Arnes. Lá nós estávamos começando a batalha para vencer etapas na questão da regulamentação da reforma tributária. Traz para a gente, Roland, a íntegra do bate-papo que nós tivemos com o Diogo Novaes. Bom, pessoal, eu estou aqui sendo recepcionado no gabinete do senador Flávio Arnes pelo Diogo Novaes, que é coordenador legislativo do senador Flávio Arnes, faz parte de uma equipe sensacional que está sempre nos amparando nas batalhas aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional e, em especial, em relação à reforma tributária. Diogo, eu queria agradecer a sua atenção sempre com o Diário PCD, com a Ana PCD. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a sua equipe e agradecer imensamente o senador Flávio Arnes pelo papel que ele desempenha na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo ao Diário PCD. Obrigado, presidente. O senador Flávio Arnes está à disposição e ele é sempre um batalhador, você sabe disso, conte sempre com a gente. E obrigado pelas gentis palavras. O Diogo é um homem de pele clara, moreno, barba escura, bem baixinha, cabelo escuro penteado para trás, óculos com hastes azuis e lentes transparentes. Ele veste uma camisa azul. Ao fundo nós temos o pavilhão nacional, a bandeira do Brasil e a bandeira
do Estado do senador Flávio Arnes, que é do Paraná, senador aí sempre nessa luta toda. O Diogo, nós há muito tempo falamos de um mesmo assunto, né? Não que a gente não fale de outros assuntos, tantos assuntos graves tramitando no Senado Federal, mas você em especial vem nos dando uma atenção em relação à reforma tributária, à violência tributária. O senador Flávio Arnes foi muito forte no momento da votação aqui no Senado Federal, para que houvessem as correções aqui no Senado, que foram aprovadas no Senado e depois derrubadas na Câmara dos Deputados. O senador depois apresentou um projeto de lei para corrigir tudo isso, e aí há uma estratégia já sendo colocada em prática para convencer o Congresso Nacional para corrigir os efeitos da violência tributária aprovada na reforma tributária. Eu queria que você pudesse contar para a gente, em detalhes, como é que está essa nova etapa, essa nova estratégia para a gente evitar essa violência. Sim, na votação da lei que regulamenta a reforma tributária, infelizmente, como você narrou, as nossas conquistas aqui do Senado foram desfeitas quando o projeto retornou à Câmara. Isso deixou o senador Flávio Arnes bastante chateado mesmo, né? Porque ele considerou que foi uma quebra de acordo que tirou direitos da população, da pessoa com deficiência. Então, isso, num primeiro momento, motivou a gente a apresentar um projeto de lei complementar para corrigir esses retrocessos com relação à isenção na compra de veículo por PCD. Se trata do projeto de lei complementar 37 de 2025, apresentado pelo senador Flávio Arnes, PLP 37 de 2025, em suma, com 3 correções. A primeira delas é reajustando o valor atual que está defasado de até R$70 mil de benefício fiscal para R$140 mil. Né? Segundo ponto, suprimir a regra que está posta hoje da reforma tributária, que exige a compra de uma adaptação veicular para você ter acesso ao benefício fiscal. Isso para a gente é um absurdo total que vai eliminar 90% da população PCD do acesso ao benefício. Então a gente revoga essa regra para deixar como está hoje no IPI e no ICMS, que não tem que ter essa compra de acessório veicular. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é aumentar a periodicidade para usar o benefício, que na reforma foi aprovado de 4 em 4 anos, diminuir. Ou seja, na reforma tributária aprovou-se que só pode usar de 4 em 4 anos e a gente diminuiu essa periodicidade mínima para 3 em 3 anos no nosso projeto. Então, esses 3 pontos. E o projeto foi um sucesso. Assim, levantou a questão e vários senadores assinaram junto com a gente. O Romário, a Mara, o Cajuru, ou seja, já está tendo um debate em torno desse projeto de lei PLP 37 de 2025. Esse é um caminho, né, para se corrigir. O outro caminho, que é o caminho até mais provável, é que a gente conversou com a equipe do Eduardo Braga, e o Eduardo Braga teve uma reunião recente, essa é a novidade boa, com o deputado Reginaldo Lopes, e existe um projeto de lei complementar 108 de 2024. Anotem aí, PLP 108 de 2024. Esse PLP 108 já foi aprovado na Câmara e está no Senado, na CCJ, sob a relatoria do senador Eduardo Braga. E é também, o PLP 108, também um dos projetos da reforma tributária. Porque aquele outro que foi aprovado é a regulamentação da cobrança, de como os novos impostos serão cobrados ou isentos. Esse 108 vai ser para regulamentar a repartição da arrecadação. Como é que a receita dos novos tributos vão ser repartidas com os estados e municípios e a União. Só que nesse PLP 108 você também pode aproveitar e fazer correções na lei da reforma tributária que já foi sancionada. E esse foi um dos pontos da conversa do Eduardo Braga com o Reginaldo Lopes. Eles chegaram à conclusão de que a questão da pessoa com deficiência, né, do benefício fiscal de compra veicular,
tem que ser corrigida. Eles viram que erraram e eles vão usar o PLP 108 para corrigir essas distorções do benefício da pessoa com deficiência. Então a gente espera que eles avancem nisso e que seja corrigido no PLP 108, porque qual que é a expectativa do governo? É que o PLP 108 seja aprovado esse primeiro semestre no Senado e no segundo semestre ele volte para a Câmara com as mudanças do Senado e seja aprovado na Câmara e sancionado esse ano. E se tudo der certo, vamos cobrar, vamos estar atentos, a questão da pessoa com deficiência vai ser resolvida nesse PLP 108 ainda esse ano. Estamos compromissados a fiscalizar e a fazer isso acontecer. O senador Flávio Arnes, né, ele é bem atuante e disse que vai cobrar, vai fiscalizar o 108. E se precisar da gente entrar com destaque, emendas, a gente vai entrar. Mesmo porque páginas passadas, não é? Nós não podemos ficar olhando para o passado, mas no passado aconteceu isso, né? O Reginaldo Lopes havia acatado parte de mudança, o Eduardo Braga também, o senador Flávio Arnes apresentou destaque, sabendo que o governo havia feito um consenso, o senador retirou o destaque, porque eles haviam dito isso em plenário, que estava acatado o pedido do senador Flávio Arnes, depois aquela decepção toda. Isso quer dizer, é uma nova etapa onde eles carregam o fruto do peso do erro no passado. Acha que isso pode realmente pressioná-los a não errarem novamente, Diogo? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma pressão enorme, né, que o Reginaldo Lopes sofreu, porque ele viu que realmente aprovaram coisas erradas na pessoa com deficiência, e eu acho que agora ele vai fazer o que é correto, o que é justo. Ele não vai mais descumprir acordo feito, né, porque o senador Flávio Arnes já falou isso, até em plenário, que ele havia feito um acordo com o Reginaldo Lopes, em que o Reginaldo Lopes falou para o senador Flávio Arnes, olha, corrija a questão da pessoa com deficiência no Senado, faça as correções, porque eu não tenho tempo de fazer aqui na Câmara, que a votação na Câmara foi bem acelerada. Corrija aí no Senado, que depois a gente ratifica na Câmara. E o senador fez isso, junto com o Eduardo Braga, né? Tanto é que a questão da adaptação veicular, o Eduardo Braga retirou, ele suprimiu, que é um dos principais problemas. Sim. A gente chegou a um acordo em plenário com o Ministério da Fazenda, particularmente com o API, Bernardo API, de reduzir para 3 em 3 anos, e conseguimos essas conquistas. Aí chegou na Câmara, infelizmente o deputado não cumpriu o acordo e retirou essas correções que a gente fez no Senado. E depois, é claro que ele teve que reavaliar essas posições e conversou recentemente com o Eduardo Braga. Isso que é uma coisa boa, né? Porque todos nós erramos. Somos falhos, mas o importante é a gente reconhecer o erro e tentar consertar o erro, que é justamente o que o deputado Reginaldo Lopes está fazendo. Ele reconheceu o erro e se comprometeu com o Eduardo Braga a corrigir a questão da pessoa com deficiência. E nós vamos fazer isso acontecer, vamos cobrar. E quando voltar o projeto com as correções para a Câmara, nós vamos também articular com vários partidos para que cobrem isso, né? Cobrem e façam acontecer essa ratificação das correções, né? Nós vamos estar bem atentos e atuantes nesse sentido. E tem aquela questão, não é? O senador Davi Alcolumbre, ele tem travado, né, a tramitação de projetos aqui no Senado Federal. Há despachos que ele não faz, aquela coisa toda, e isso acaba demorando para um projeto tramitar. Mas vindo da base do governo, isso tem uma outra eficácia aqui dentro, né, Diogo? Tramita de uma maneira mais rápida por ser pedido do governo, por ser pela base do governo. Talvez o PLP 108 vá de uma maneira muito mais rápida, até mesmo, como você já disse, já projeção de votação agora no primeiro semestre. Sim. É a expectativa que redobra, porque o segmento está desesperado, viu, o Diogo? PLP 108 para a gente é a melhor saída, é a saída mais rápida, mais eficaz e que vai resolver o problema de forma cirúrgica e pontual. E a importância do nosso PLP 37 vai acabar sendo que foi o projeto que trouxe à tona as discussões, que chamou atenção para o problema,
Mas eu acho, a meu instinto legislativo, é que o problema vai ser corrigido no 108, como você disse. É um projeto prioritário do governo e vai ser posto em votação e aprovado ainda esse ano. E se Deus quiser, com vitória para a população com deficiência. Porque se tem uma coisa que o senador Flávio Arnes não admite, de hipótese alguma, é retrocesso de direitos e de benefícios à pessoa com deficiência. Retrocesso jamais, só avanço. Legal. O Diogo Novaes é coordenador legislativo do senador Flávio Arnes, é a pessoa que cuida da tramitação desses projetos. Ele e o restante da equipe e os demais integrantes da equipe do senador Flávio Arnes também fazem esse trabalho gigante. O senador Flávio Arnes passou por um procedimento, né, fez alguns exames, não está na capital federal, mas o Diogo é quem domina tudo isso, e eu quero agradecer mais uma vez, Diogo. E a ANA PCD vai continuar cobrando, continuar pressionando. Agora uma maneira diferente de pressionar o Reginaldo Lopes, né? Acariciar, agradecer, porque agora seria um momento de paz e love com ele, porque nós tivemos aí um enfrentamento muito grande com ele, mas agora nós vamos mudar a nossa estratégia. E uma outra coisa, as pessoas com deficiência, elas estão votando pelo sim numa consulta pública, no site do Senado, do PLP 37 de 2025. Mas o que é estranho é que não aparecem os votos lá. Nós estamos com um pouco mais de 2.000 votos lá. E é estranho, as pessoas votam e não aparece, esse voto não aparece. Mas as pessoas estão apoiando em todo o Brasil o projeto do senador Flávio Arnes, que foi o início dessa grande batalha. Então, mais uma vez, obrigado, Diogo. Obrigado e gratidão de todas as pessoas com deficiência que acompanham o Diário PCD e os associados da ANA PCD. Obrigado, contem conosco, o senador Flávio Arnes está empenhado nessa luta. Seguimos juntos e, como o senador Flávio Arnes gosta de falar, vamos em frente, seguimos firmes com vocês na batalha em prol de avanços para os direitos da pessoa com deficiência. Legal. Falei então com o Diogo Novaes, coordenador parlamentar, coordenador jurídico, coordenador de equipe, coordenador braço direito, braço esquerdo do senador Flávio Arnes, aqui na capital federal. Fica ligado, tem mais informações ainda hoje no Diário PCD, fica comigo. Bom, pessoal, será que paira alguma dúvida de quem construiu tijolinho sobre tijolinho? De quem esteve na frente de batalha? De quem pode divulgar os fatos com conhecimento? Porque nós fomos a Brasília com a sua ajuda. Por sinal, essa semana a gente precisaria estar lá de novo, mas nós não temos recursos para isso. Vocês entenderam como é que nós já havíamos programando essa batalha, junto com o Diogo Novaes, junto com a equipe do senador Omar Aziz, junto com a equipe da senadora Mara Gabrilli, e com o apoio de outros senadores, como Romário, como Cajuru, como Damares Alves, como Magno Malta, como Alan Rick. Isso não foi da noite por dia, não, gente. Isso não começou na terça para acontecer na quarta. Foram, dias e dias de batalha, de conversa. E antes de eu trazer as 10 perguntas que nós separamos aqui, eu imagino que essas 10 perguntas talvez a gente esclareça também as suas dúvidas. Quem tá na Grande São Paulo ali, toda aquela região metropolitana da Grande São Paulo, e precisa passar por uma avaliação com profissionais credenciados ao Detran e ao SUS, a nossa sugestão é Lauisen, Laudos para Isenções. Traz pra gente, Roland. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, Laudos para Isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e Detran, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF, na hora de escolher uma clínica.
para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen Laudos para Isenções. Grande abraço ao Dr. Marcelo Marques Teane, a toda a equipe da Lauisen. Os telefones aqui na descrição do vídeo. Você fala com a equipe da Lauisen, pode dizer, olha, foi o Abrão do Diário IPCD que indicou vocês. O pessoal está perguntando aí sobre a camiseta, mandando mensagem no meu WhatsApp sobre a camisa, se nós vamos vender ou não. Nós estamos tentando encontrar um preço para poder oferecer a vocês que quiserem comprar uma camiseta da ANA PCD e do Diário PCD. O problema é que hoje está mais caro a despesa para envio, para encaminhar pelos correios, do que ter a camisa. Porque aí a camisa, nós compramos a camisa, levamos para bordar, então tem o custo da camisa, do bordado e depois do envio. Nós estamos tentando fechar um valor que seja um valor legal e aí a gente vai divulgando. Mas por enquanto é a camisa que eu uso para trabalhar, é a camisa que eu uso para poder trazer as informações a vocês. Vamos lá, Roland, rapidamente. Vamos colocando as perguntas na tela e eu já vou respondendo. Quando começou essa questão do PLP 108 de 2024, pois tem várias versões diferentes sendo contadas nas redes sociais, o Flamarion de Curitiba. O Flamarion, nós já acabamos de responder isso para você, né? Quando começou isso. A nossa luta começou em maio, né? Então tá aí, claro, para você na entrevista que nós fizemos com o Diogo Novaes. E aí eu queria que quem tivesse fatos para apresentar, que apresentem para as pessoas nos seus canais, né? Por sinal, eu quero mandar um grande abraço para o Nelson, o cantor, o Nelson do Mundo Alto. Grande abraço para o Nelson, nos ajuda sempre aí, comprometido em ser leal à nossa batalha. Grande abraço ao Nelson. A Vilma de Mongaguá: já recebi comunicado de escritório de isenção comunicando que tudo foi resolvido. Por que você permanece afirmando que ainda não tem nada certo? Ô Vilma, pede pro escritório que você recebeu essa informação mandar para você a lei federal que corrigiu a reforma tributária. Pede para eles, me manda a lei federal dizendo que está extinto a obrigatoriedade da adaptação externa. Me manda a lei federal que fala que o teto não é mais 70 e sim 100. Me manda a lei federal que fala que a cada 3 anos eu vou poder trocar de carro. É só pedir para eles. É só pedir. Pede para o seu escritório de isenção. Tem muita gente séria nesse ramo de escritório de isenção. Mas, lamentavelmente, em como qualquer outra profissão, tem aqueles aproveitadores que abusam das pessoas com deficiência. E nem todas têm acesso à notícia e informação. Infelizmente. Resposta para a Vilma de Mongaguá. Manda para o escritório essas perguntas e depois você me manda de novo aqui a resposta deles, tá bom? O Miguel de Osasco. Enfim, qual foi a proposta aceita no Senado Federal? As 2 emendas foram acatadas pelo senador Eduardo Braga. Bom, pessoal, nós trabalhamos pela aprovação das 2 emendas. Quais são as 2 emendas? A 323, que foi criada pelo senador Flávio Arnes e Omar Aziz. E a emenda 368, que foi encaminhada pela senadora Mara Gabrilli. As 2 nos atendiam. Mas a emenda que foi acatada parcialmente pelo senador Eduardo Braga foi a emenda da senadora Mara Gabrilli. Os senadores Omar Aziz e Flávio Arnes apoiaram a emenda da senadora Mara Gabrilli. Agora, eu não entendi qual foi a proposta aceita no Senado Federal. Para mim isso estava claro, viu, Miguel? Só se
Quem quis pegar carona, na hora de pegar carona na conversa, pegou a carona errada, não é? Mas para mim ficou muito claro, eu que estive lá, vocês que nos acompanharam por aqui, ficou muito claro. A emenda acatada parcialmente foi a da senadora Mara Gabrilli, a emenda 368 ao PLP 108 de 2024. Nilson de Limeira, se o segmento fosse mais unido, acha que essas batalhas seriam mais fáceis? Ou acha melhor sozinho do que mal acompanhado? Ô Nilson, você me apertou aqui, hein? É claro que sempre eu prefiro estar sozinho do que mal acompanhado. Por isso que eu não caminho ao lado de pessoas que não têm compromisso com as pessoas com deficiência. Não ando mesmo. Eu não tenho bola de cristal em adivinhar que a pessoa tem índole ou não tem índole. Mas quando eu consigo constatar isso, com certeza eu me afasto. Se o segmento fosse mais unido, eu também acho que se fosse mais unido, tudo seria mais fácil. O grande problema, Nilson, é que as pessoas utilizam as pessoas com deficiência para favorecimento próprio, para utilizar em forma de política partidária, né? Alguns que utilizam as pessoas com deficiência como trampolim político. E dessas pessoas, pode ter certeza, Nilson, nós mantemos distância, porque antes só do que mal acompanhado. O Márcio de São Paulo, quando acha que o Senado deve decidir tudo isso. Ô Márcio, olha, está previsto que nesta semana o Senado Federal vai avaliar esse relatório do senador Eduardo Braga. Está previsto para essa semana. E tem novidade por aí. O relatório dele não é o final não, viu? Não acham que o relatório dele já está tudo certo, que vai passar do jeito que foi feito o relatório dele. Não. Nós já estamos nos bastidores, trabalhando e nos organizando para melhorar ainda mais o relatório do Eduardo Braga. Nós não estamos contentes com aquele avanço que teve na semana passada. Ah, mas Abrão, o que é que está vindo de novidade? Eu só consigo falar para vocês depois que a coisa estiver constatada. Ficar jogando poeira, né, assim, falando besteira, aqui não é o lugar. Tá? O Luiz Antônio de Andradina, pode repetir quem são as associações que estão apoiando a nossa batalha? Ô Luiz, e agora, hein? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, que eu vou te falar, para eu não cometer nenhuma injustiça. Nenhuma injustiça. Deixa eu achar aqui o material que nós trabalhamos essa semana lá no Senado Federal. Aguenta aí, ó. Primeiro, nós temos que destacar o apoio da CONIA, né, que veio nos ajudar no momento mais importante. Deixa eu só pegar o nome certinho da CONIA, que chegou com apoio numa hora que a gente mais precisava. Deixa eu só pegar o nome certinho aqui desse grupo, que tem várias entidades que integram a CONIA. Só um minutinho, eu vou te falar já, Luiz, eu não gosto de cometer nenhum tipo de injustiça, não. Só um minutinho, que eu já vou encontrar aqui e vou te falar. A CONIA, ela é Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, tá? CONIA, Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, a CONIA. Depois nós tivemos o PSB Inclusão Nacional, tá? Depois nós tivemos o apoio da FEBRAFIT, Associação Nacional de Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT. E depois nós tivemos o apoio da FENAPESTALOSE, Federação Nacional das Associações Pestalose. E, é claro, da ANA-PCD. Então, CONIA, PSB Inclusão, FEBRAFIT e FENAPESTALOSE. Esse foi o apoio que nós... Mesmo porque as instituições, elas precisam ser
legalizadas e constituídas. E estas são. Abraço a você, Luiz Antônio de Andradina. A Mônica de Taubaté. Alguns falam que a reforma tributária começa em 1º de janeiro de 2026. Outros falam que não. O que é verdade? Ô Mônica, o problema é o seguinte. Enquanto não tiver a regulamentação da reforma tributária, que vai ser neste PLP 108 de 2024, nós não podemos dizer para você com segurança, vai começar a ser aplicado em 2026, ou vai começar a ser aplicado em 2027. A nossa preocupação e o que nós temos é a fome de arrecadar do governo federal. E esta fome de arrecadação pode ser que eles insiram lá, sabe aqueles parágrafos bem curtinhos, lá no final de mais de 600 páginas, de que todos os itens da reforma tributária passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Não estou tranquilo em relação a isso, mas nós estamos acompanhando. Aqui eu não posso dizer, exatamente vai ser assim. Ainda o projeto de regulamentação está em tramitação, agora no Senado, e depois vai voltar para a Câmara dos Deputados. Ok? O Ricardo de Americana, o Nelson, falando do Nelson, do Mundo Alto, sempre comenta sobre essa luta. Ele parece estar muito empolgado. E você? O Nelson é um cara sensacional, né? O Nelson ele tem um astral que é assim... Sabe o que é, o Ricardo? É que a gente está tão calejado desse mundo político, a gente está tão calejado de pessoas que na frente dão tapinha e nas costas enfiam a faca, que nem depois de sancionado a gente pode ficar tranquilo. Mas talvez seja por isso. E o Nelson, ele vive sempre num astral muito bom. É por isso que às vezes fala, Abrão, você é muito zangado, você é mal-humorado. Não é que a gente está tão calejado que às vezes a gente vai, sabe, com bastante receio de algumas situações. Mas o Nelson está certo, o nosso cenário mudou em uma semana. Para quem não tinha nada, para quem estava no zero, nós conseguimos alguns avanços, nós só não conseguimos ainda a vitória final. E nós vamos precisar dele também, como sempre precisamos nessa batalha final. De Belo Horizonte, a Simone, quando precisa voltar para Brasília, de onde você tira esses valores para viagens e hospedagens? Ô Simone, na verdade a gente precisaria estar essa semana lá em Brasília. Seria necessário a gente estar lá porque vai acontecer a votação no Senado. E sabe como é que acontecem as coisas em Brasília? Quando um senador se sente acuado em algum tema, ele reúne as pessoas que estão próximas. Não é? Como houve na semana passada a reunião com a equipe do governo. Quando o Eduardo Braga sentiu que ele estava acuado, ele colocou a equipe do governo para falar com a gente. E eu estava onde? Em Brasília. Eu estando lá, eu fui para a reunião com eles. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga suspendeu os trabalhos para falar sobre o nosso tema. Quem estava lá esteve reunido com o senador Eduardo Braga. Quem não estava, não esteve reunido com ele. Só que quando você tem uma viagem em cima da hora, por exemplo, nós estávamos a semana passada em Brasília. Eu tinha a ideia de que seria votado na semana passada esse projeto lá, e não foi. Inverteram a pauta. Deve ser votado essa semana. Se você entrar hoje em qualquer aplicativo para comprar uma passagem aérea para amanhã, esse valor está 5, 10 vezes mais caro do que estava antes. A mesma questão de hospedagem. Se você não faz com uma semana, 10 dias de antecedência, você começa a enfrentar valores absurdos. E hoje, qualquer viagem de avião, por exemplo, para Brasília, você não faz com menos de 4, 5 mil reais. Isso comprando com antecedência. Então, nós estamos nos programando para, de repente, estar na outra semana, quando esse projeto for para a Câmara dos Deputados. E de onde vem o recurso? O recurso vem através de doações espontâneas que são feitas e das contribuições dos associados da ANA-PCD. Porque eu não tenho de onde tirar. O Diário PCD, ele luta para se manter. Aqui a gente não recebe herança, a gente não tem nada disso. A nossa herança aqui é trabalho.
Tá bom, Simone? E a última pergunta da Patrícia, o pessoal apertou forte, sabe? Eu não sei se o editorial que nós soltamos no domingo acabou ocasionando esses comentários, tal, mas a Patrícia de Mojimirim pergunta, com tanta gente sem fazer nada, se você não fica desanimado. Ô Patrícia, é o contrário. Sabe? Às vezes você precisa fazer por quem não faz. E quando você faz, você coloca a cabeça no travesseiro tranquilo, com a consciência tranquila. E uma coisa você pode estar certa, viu, Patrícia? Que ninguém colhe algo de diferente que tenha plantado. Eu, nesses 34 anos de jornalismo, eu plantei boas sementes que hoje eu faço a colheita de bons frutos. Vou contar uma coisa para vocês. Na semana passada, eu estava em Brasília, lá nos corredores do Senado, e eu reencontrei um amigo. Nós nos conhecemos em um grande embate, em uma grande discussão. E daquela discussão, nós progredimos para uma amizade. E aí ele me perguntou, Abrão, o que você está fazendo aqui, cara? O que você está precisando? Eu falei, olha, eu estou aqui assim, assim. Ah, peraí que eu tenho um fulano lá onde você está precisando. Peraí que eu vou te passar o telefone dele. Fala que foi eu que passei. Se acaso não te atender, fala comigo que eu cobro lá. E aí, Patrícia, você acha que você tem que desanimar de lutar? Você não pode. Eu acho que não é esse o caminho. Nunca desanimei. Nunca desanimei. Haja vista a nossa trajetória, por exemplo, no trabalho que eu faço em uma outra associação. Vocês conhecem a ANA PCD. Mas antes da ANA PCD existir, que ela foi fundada agora em dezembro de 2022, eu faço parte de uma associação de policiais militares com deficiência, e nós temos só uma história de 32 anos daquela associação. Você procurar a APM-DEFESP, é a única associação do gênero no mundo. E há 32 anos nós trabalhamos incansavelmente lá. Se a ANA PCD vai ter 32 anos, vai chegar a 35, a 40, eu não sei. Só que ela existe. E por ela nós fazemos todos os esforços possíveis. Bom, respondi então a essas perguntas, espero ter esclarecido a cada um de vocês, espero que com a entrevista que nós reapresentamos com o Diogo Novaes esclareça quem realmente construiu, né, o muro para a gente ter hoje essa condição desse avanço, e vamos seguir em frente. Quero lembrar a vocês, se vocês puderem deixar o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Se precisar falar comigo, o meu WhatsApp está aqui na descrição, estou à disposição de vocês. E quero lembrar a vocês que está chegando, né? Hoje é dia 22 de setembro, falta pouco para chegar a Reatec, de 6 a 8 de novembro. E lá nós estaremos para tirar dúvidas, para trocar ideia, para se conhecer, para bater, para conversar, para colocar o assunto em dia. Vamos estar junto, de 6 a 8 de novembro, lá na Reatec, 20ª edição da Reatec, 2ª edição do Brasil Paralímpico, e várias entidades também estarão lá, como a Associação Flor da Vida. A Andressa, que faz parte da Associação Flor da Vida, estará lá falando sobre cannabis em foco e as pessoas com deficiência. Traz para a gente, Rolão, o convite da Andressa, e amanhã nós estamos de volta com o Shorts, a notícia e 1 minuto no canal da informação. Tchau, gente, obrigado, boa semana, vamos em frente, tem muita luta por aí, mas a Associação Flor da Vida vem para cá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Andressa, sou psicóloga e coordenadora do Núcleo de Terapias aqui da Associação Flor da Vida.
Estou passando hoje para fazer um convite muito especial para vocês. Nós estaremos no evento Reatec, que vai acontecer em São Paulo entre os dias 6 a 8 de novembro. E no dia 8, das 11 às 17 da tarde, nós estaremos lá fazendo uma roda, de palestras para vocês, com temas extremamente importantes e necessários. E a minha fala no dia vai ser sobre cannabis medicinal e pessoa com deficiência, saúde integral e resultados clínicos. Esperamos vocês lá!